agora estou eu aqui com vocês, né, para a gente continuar esse papo sobre renascimento. Então a gente está vendo aí que esse processo do renascimento está presente aí no final da Idade Média para a Idade Moderna e vai continuar estendendo sua influência. Mas antes de a gente falar sobre mais algumas características desse renascimento, eu quero ver com vocês um pouquinho sobre o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de hoje. Vamos lá? Então, a nossa aula 13 do componente de História hoje, né? Iniciando a nossa unidade 2. Então, nós já tivemos a aula 12 com a professora Pet e agora a 13 comigo. Temos como objeto de conhecimento humanismo, uma nova visão do ser humano e do mundo. Detalhamento, características do humanismo e do renascimento e renascimentos artísticos e culturais. Então vamos ver mais alguns aspectos desse momento incrível da humanidade, ok? Sabemos então que durante a Idade Média não se pôde produzir tanta coisa quanto durante a chamada Idade Moderna, mas é errôneo também da nossa parte a gente pensar que a Idade Média pode ser apontada apenas com aquela temática, com aquela intitulação, né? Que às vezes nós chamamos de Idade das Trevas, tudo obscuro, tudo mais. Claro que houve uma forte presença da religiosidade, né? Principalmente comandada por quem? Pela Igreja Católica, assim que impedia, né, os estudos, por exemplo, de anatomia e de outros aspectos que envolviam o corpo humano também, né? Então, os estudos, as produções estavam atreladas de maneira muito forte às questões religiosas. E durante esse processo de surgimento do Renascimento, nós vamos ter então a inclusão daquelas novas formas de pensar, como vocês já viram, a gente vai reforçar com a questão do antropocentrismo, do racionalismo, do cientificismo. Ou seja, não quer dizer que, com isso, a religião vai ser deixada de lado, mas não, no entanto, novas formas de se enxergar o mundo, de se explicar a vida, passarão a ser utilizadas na vida das pessoas, no cotidiano dessas pessoas. Então, as formas de pensamento começarão a se alterar. E claro, essas mudanças irão atingir não só a questão da religiosidade, como também nas formas de produções artísticas, científicas e culturais daquele momento. Então a gente tem que rever, reforçar algumas dessas características e ver alguns dos principais exemplos de artistas, tá, e de pensadores daquele momento. Então vamos dar início ao nosso conteúdo falando um pouco sobre essa questão da origem do Renascimento, né? Vamos resgatar algumas informações. Então, características do humanismo e do Renascimento. O Renascimento originou-se na Itália, devido ao florescimento das cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma e outras. Mas nós temos que lembrar também que durante aquele processo da Idade Média, com o processo de enfeudação, ou seja, o processo de cristalização da Idade Média, do feudalismo, lembra que existiam os feudos, onde as pessoas se amontoavam nas terras dos nobres, e que tinham os muros ali, que estavam presentes nas cidades, melhor, nos feudos, que até surgiu aquela nomenclatura burguesia ligada às pessoas que moravam nas encostas dos muros. Mas nós vimos na nossa unidade anterior que mais tarde esse termo burguesia passou a se referir a pessoas ricas, que enriqueceram principalmente com a questão do comércio. Lembra dessa questão? Lembra, porque vai ser importante para a gente entender também agora aqui esse momento, tá, do surgimento do Renascimento. Mas, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vai ser necessário que esses feudos que procuravam ser autossuficientes, produzir tudo o que necessitavam, vai ser necessário que eles comecem a exercer relações comerciais com outras áreas de terra, com outros feudos, trocando produtos por produtos, e mais tarde nós vamos ter então, né, a criação das moedas que vão facilitar essa questão comercial para uns e dificultar para outros, né, principalmente para os comerciantes, porque não havia uma única moeda. Ainda não tinha ocorrido o processo de unificação das moedas. A unificação das moedas vai acontecer principalmente durante o processo de fortalecimento do poder nas mãos dos reis,
tá? E o surgimento do sistema absolutista, o fortalecimento do sistema absolutista e, claro, o surgimento dos estados nacionais modernos dentro da Europa. Mas imagina que nesse momento, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, nesse processo de transição de um período para outro, e, claro, a volta, o fortalecimento do comércio, o revigoramento do comércio, vai proporcionar que pessoas comecem a ganhar dinheiro, principalmente os comerciantes. Não só isso, mas que cidades que antes abandonadas pelas pessoas para ir para o campo, né? Agora, principalmente as que estão situadas às margens ali do mar, né, que têm acesso à navegação, vão começar também a passar por um processo de revigoramento desse comércio e, claro, o aumento dessa sua população. Então, nós vamos ter ali, nesse ínterim, o ressurgimento das feiras, ou melhor, a criação das feiras medievais. E justamente nesse encontro dessas feiras, onde vem gente de uma área tal, outro de uma área X, outro de uma área Y, para realizar esse comércio, vai surgir o que foi chamado por alguns historiadores de nós comerciais, o nó, o ponto de encontro nessas rotas, que por sua vez, sabe o que vai acontecer? Essas feiras vão acabar dando origem a algumas cidades, né? As cidades dentro desse período que vão ser fortalecidas principalmente pela presença de comerciantes e, claro, o enriquecimento. E dentre essas cidades, né, que foi mais marcante nesse momento, nós vamos ver daqui a pouquinho, uma delas que fica principalmente na Itália. Já vimos que a Itália é o berço do Renascimento, mas qual dessas cidades italianas vai se destacar nessa questão? A gente vai já ver e por que ela foi tão importante. Então, continuando nosso texto, elas enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil. Lembra do termo burguesia, tá? Que nós falamos ainda agora, e há pouco que era importante a gente entender o que significa esse conceito e o novo sentido que ele vai adquirir com o passar do tempo. Lembra, antigamente, na Idade Média, os burgueses eram aqueles que moravam nas encostas dos muros que cercavam os feudos. Os muros eram chamados de burgos, então quem morava no muro, burguês. Mas que agora aqui, ó, essa classe burguesa vai se tornar uma classe mercantil que vai enriquecer com a prática comercial. Entendeu até aí? Então você pode começar a pensar que essa classe, como uma classe rica, vai ter imensa importância no processo de quê? De surgimento do Renascimento, como também mais tarde no fortalecimento do poder dos reis absolutistas. Ok? Continuando o nosso texto. Então, em seu processo de afirmação social, o que acontecia? Essa classe chamada burguesia, agora mercantil e rica, se dedicou às artes juntamente com alguns príncipes e papas. E, por conta dessa dedicação às artes, à cultura, eles serão chamados de mecenas. Isso vai dar início a uma prática chamada de mecenato. E o mecenato era justamente o quê? Essa questão onde esses burgueses patrocinavam artistas para que pudessem pintar, esculpir, produzir literatura ou inventar coisas novas. Por quê? Porque eles julgavam que ao fazer isso, se dedicando às artes, eles podiam adquirir um status social elevado. Então, não pense que esses burgueses, ao financiar as produções artísticas e desenvolvimento científico daquele momento, que eles faziam porque eles eram apenas benfeitores, não. Claro, eles tinham interesse por trás disso. No caso, almejavam melhorar o seu status social, ser bem vistos pela sociedade. E a principal cidade, que é considerada de fato o ninho, o berço onde surgiu dentro da Itália o Renascimento, é a cidade de Florença, que eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Ainda não fui lá, pessoalmente, só virtualmente. Então, nós escolhemos uma imagem aqui, eu e a professora Pet escolhemos uma imagem para trazer para vocês da cidade de Florença. Como vocês veem, ela é uma cidade que tem fácil acesso à navegação, ok? Uma cidade bonita, e que é preservada até os dias de hoje. Então, isso é um exemplo de permanências históricas, né? Que nós vimos
é uma discussão que a gente tem quando começa a estudar o que a história estuda, qual é a importância dela. Então, essa é uma permanência, a preservação de cidades antigas, com seu sistema de arquitetura e outras características mais. E é justamente nessa cidade, por ter facilidade ao comércio marítimo, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma rota comercial muito fácil de ser utilizada. E claro, vamos ter ali o estabelecimento de diversos burgueses, ou seja, a classe mercantil que vai enriquecer e que vai dar base para o financiamento dos artistas renascentistas, dos cientistas e todos os outros que são ligados a essa forma de pensamento nesse momento, ok? Então, por isso que Florença, por essa característica geográfica que favorecia o comércio, acabou então ali atraindo, né, o sistema comercial e pessoas que enriqueceram por conta disso. Então, se as pessoas estão enriquecendo, a cidade também enriquece junto, né? Porque impostos são pagos e têm que ser utilizados de alguma forma, ok? Então, vamos passar a falar um pouco também sobre a questão da cultura renascentista. A cultura renascentista teve 4 características marcantes, a saber, a gente vai rever algumas coisas que vocês já viram, tá? Mas nós vamos reforçar. A primeira delas é a questão do racionalismo. Então, os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Então, quando nós falamos na questão desse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, mais uma vez a gente tem que retomar aquele aspecto da forte religiosidade que estava ali, né, dominando a sociedade. Então, fulano adoeceu, é castigo. Fulano morreu, foi castigo. Ah, veio uma enchente terrível ali por conta das chuvas, devastou a plantação do fulano, foi castigo. Ah, apareceu uma doença tal, uma epidemia que está matando muita gente, com o exemplo da peste negra, que matou 1/3 da população europeia naquele momento. Foi castigo. Será que foi castigo? Ou será que existem outras formas de explicar esses fatos? Então, as pessoas, a partir da existência dessa forma racionalista de pensar, começam a se questionar. Claro que nós não podemos dizer que a sociedade toda, de uma hora para outra, vai começar a pensar de forma racional. Isso é um processo, tá? Mas que inicialmente, por conta daquela questão onde o conhecimento estava preso nas mãos de poucas pessoas, e como a gente sabe, durante a Idade Média, nas mãos apenas da Igreja Católica. Mas, com a criação das primeiras universidades, não apenas o clero vai ter acesso a essas informações, ao estudo, ao letramento, mas também pessoas de fora do clero, né? Mas a partir da criação das universidades. Mas mesmo assim, a gente ainda tem que lembrar que não é todo mundo que vai começar a ter acesso à educação e ao conhecimento, porque pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Então, claro, que ainda o conhecimento vai ser limitado a pessoas que tinham condições de bancar seus estudos. No entanto, a gente já começa a observar que esse conhecimento vai se difundindo entre mais pessoas. Não somente mais aquelas formas de estudo ligadas à igreja, mas também formas de pensamento atreladas ao cientificismo, ao racionalismo, ao antropocentrismo como características, ok? Experimentalismo. Para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Tanto que hoje ainda é um preceito da ciência, né, para ser considerado como um fato científico, né, como uma coisa de fato que pode ser aprovada. O que você tem que fazer? Você tem que ser capaz de provar aquilo através da experimentação. Se algo não é passivo de reprodução, tanto por alguém na Itália como alguém que está pesquisando aqui no Amazonas e reproduzir aquele mesmo experimento em um laboratório, de acordo com aquilo que quem iniciou a pesquisa descreveu nos seus estudos, se isso foi impossível de ser reproduzido, não é considerado ciência, né? Até hoje, isso ainda é considerado uma das formas, né, de separar o que é ciência e não é ciência, a questão do experimentalismo. Nós vamos ter também como característica desse momento o chamado individualismo. Então, que nasceu
da necessidade de o homem conceder a si próprio, buscando afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. E é interessante a gente pensar, né, nessa questão, porque tem um livro muito interessante, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler, que se chama A Filosofia e o Filosofar, que ele traz do professor Evandro Luiz Guedin, que é professor doutor aqui na nossa Universidade Federal do Amazonas. Ele traz algumas características desse sentido de humanidade, trazendo da Grécia Antiga até os dias mais atuais. E é interessante a gente observar essa questão do individualismo, porque, por exemplo, na Grécia Antiga, né, o fulano era identificado não como fulano, como um indivíduo, mas através do clã, da família a que ele pertencia. Então ele não podia se projetar como um indivíduo fora da família. Mas com esse processo de mudança de pensamento que vem surgindo aí, com a questão do Renascimento, começa a se pensar que eu, para me afirmar enquanto sujeito que tem vez de falar dentro de uma sociedade, preciso não mais apenas me identificar pela família, mas como um sujeito individual pensante que age também na sua própria história. Viajei demais? Conseguiu compreender? A questão é que eu não penso, tá, apenas como um clã. E o clã é composto por indivíduos que têm formas de pensar diferentes uns dos outros, que eram as organizações de famílias naquele momento, tá? Mas que eu posso pensar individualmente, ter meus próprios anseios pessoais, buscar o que eu acho que é correto para mim, tá? Fora apenas do padrão familiar nuclear dos clãs que existiam naquele momento na Grécia Antiga. Então, o individualismo me permite buscar meus próprios anseios. Eu, como indivíduo, me posicionar socialmente e historicamente. Agir na minha própria história, ok? Vamos ser também aí, novamente, resgatando para vocês a questão do antropocentrismo, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como o centro do universo. Gente, observa uma questão. Em momento algum nós estamos dizendo que a população vai abandonar, né, a população que vivia naquele momento, vai virar as costas para a religião, vai abandonar e vai simplesmente passar a pensar de modo científico racionalista. Nós não estamos dizendo isso. Mas até aquele momento, o teocentrismo, como era marcado ali a sociedade, né, por forte religiosidade, era o que comandava a vida de todas as pessoas, tanto que as produções artísticas, literárias e de outras áreas da humanidade de modo geral estavam ligadas exclusivamente a temas religiosos. Agora, com a questão do antropocentrismo, né, o homem como sendo essa obra-prima e centro do universo, vai começar a aparecer também nas formas de produções literárias e artísticas daquele momento. O próprio conhecimento de si, do outro e da humanidade vai passar a ser mais valorizado, tá? Então, quando nós falamos de antropocentrismo, o homem no centro do universo, né, substituindo o teocentrismo, que era Deus no centro de tudo, nós não estamos falando que a população vai abandonar a religiosidade e simplesmente vai produzir coisas voltadas apenas para o homem. Não, não é isso. Como a gente vai perceber, a religiosidade ainda vai estar presente. Até hoje a religiosidade é presente na vida de quase todo mundo, né? Porque tem pessoas que são ateias e não acreditam em religião. Mas que vai estar fortemente ainda marcando a vida da maior parte das pessoas, tá bom? Claro, em um grau muito menor de influência do que naquele momento, desse momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então entenda, antropocentrismo não significa abandono da religião, ok? Mas é uma abertura para a valorização da obra suprema de Deus, que é o ser humano, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas vontades e das suas produções, ok? O humanismo renascentista. O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, que surgiu na Itália em meados do século
XIV e vai se espalhar ali durante o século XV e XVI, vai se espalhar por várias regiões do mundo, principalmente ali dentro da Europa. Tá? Não pense que esse movimento renascentista vai surgir na Itália e vai ficar preso ali, não. Ele vai ser irradiador de cultura, tá? De forma de pensamento diferente para outras partes do mundo também. Então, o homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. O pensamento humanista provocou uma reforma no ensino das universidades, com a introdução de disciplinas como poesia, história e filosofia, e não mais apenas as disciplinas ligadas à questão dos estudos religiosos dos santos e dos milagres ali, né? Continuando, os humanistas buscavam interpretar o cristianismo utilizando escritos de autores da antiguidade como Platão. Observa aí, foca aí nesse texto, nesse primeiro parágrafo. Os humanistas buscavam interpretar o cristianismo. Isso traz para a gente uma grande mudança de pensamento, porque até então o que o Papa falava era a lei, é o que valia. Então, se agora eu posso interpretar o que a Bíblia me diz, então isso quer dizer que eu estou livre para pensar. E essa forma de interpretar a Bíblia que agora eu posso realizar pode ser bem diferente daquilo que o Papa estava falando que era a lei naquele momento. E é justamente por conta dessa possibilidade de se interpretar as Escrituras por conta própria que vai surgir um grande problema para a Igreja Católica, que vai ser o quê? A Reforma Protestante. Mas que é assunto para outro momento que futuramente a gente vai ver. Continuando. Os estudos dos textos antigos despertou o gosto pela pesquisa histórica e pelo conhecimento das línguas clássicas, como o latim e o grego. Continuando, a partir do século XIV, ao mesmo tempo que os renascentistas se dedicavam ao estudo das línguas clássicas, diferentes dialetos davam origem às línguas nacionais. Então nós sabemos aí que para compor esse cenário, culturas diferentes foram juntadas, a grega e a romana, não é? Nós vamos ter aí a fundição de formas de pensamento, de produções artísticas que vão dando início a uma nova versão delas. Então, renascimento significa o quê? Que essas culturas antigas serão revisitadas, né? Mas serão produzidas como uma nova forma de pensar, como novas técnicas de produção artística, cultural, linguística e literária também, tá bom? E sabemos então que essa cultura greco-romana vai dar frutos, né? Que vai ser o Renascimento. Então, renascimentos artísticos e culturais. Como um dos primeiros personagens desse momento, desses grandes pensadores que viveram nesse momento e que produziram, nós temos aí, tá, o Dante Alighieri. E dentro dessas principais obras do Dante, nós destacamos a Divina Comédia, que por sua vez retratava, né, algumas fases da vida humana, que seria a questão do pecado, o inferno, o purgatório e o paraíso. Ele retrata essa questão de redenção de um dos personagens do seu livro, ok? Depois nós temos o Maquiavel, autor de O Príncipe, que é considerado uma obra bastante importante, e olha só que ele se preocupa com política, com formas de governo. Então, autor de O Príncipe, obra precursora da ciência política, onde o autor dá conselhos aos governadores da época, como eles deveriam agir, quando ser tolerante, quando de fato se utilizar a força bruta para se obter o que se desejava. Então ele dava diversos conselhos aos príncipes de como ser príncipes, de como governar. Continuando, temos mais um autor importante, que é William Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões pessoais, sociais e políticas. E nós temos também aí para vocês algumas citações, tá? Melhor, algumas referências a algumas de suas principais obras, como Romeu e Julieta, que vocês já devem ter ouvido falar, e tem, claro, diversas revisões, né, desse clássico, Macbeth, A Megera Domada, Otelo, entre várias outras. Então foi um autor inglês muito importante. Na sequência nós temos o Miguel de Cervantes, já representando aí, né, a Espanha.
E que, por sua vez, vai trazer também ali essa questão dessa dualidade de alguém que defende a justiça, que busca lutar contra toda forma de opressão ali, que é o Dom Quixote, que é o personagem central dessa história, ok? Que então é uma das principais obras destacadas do Miguel de Cervantes. Então você observa que nós temos Espanha, temos Itália, temos França, temos Portugal também, né, sofrendo não, melhor, recebendo as influências do Renascimento. Então nós temos, por exemplo, também Luís de Camões na sequência, tá, que teve destaque na literatura renascentista. Em Portugal, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas, que é um poema grandioso, tanto nessa questão de produção, como também no tamanho, tá? Mas nós temos também na questão do renascimento artístico diversas modificações, tá bom? Tanto na questão da escultura, como também da própria arquitetura, que com o desenvolvimento científico e matemático, por exemplo, a arquitetura vai sofrer diversas modificações, incluindo as construções em abóbadas, aquele topo redondo das catedrais, que a gente pode perceber, tem início aí, no Renascimento, com a inclusão do cálculo matemático para se fazer, tá, essa nova arquitetura. Então, Renascimento artístico. No século XVI, o principal centro de arte renascentista passou a ser Roma. Os principais artistas plásticos do Renascimento foram, primeiro, o Leonardo da Vinci, né, que é autor daquela moça de sorriso enigmático, tá? Que muita gente não quer saber se de fato se ela tá rindo, se ela não tava, o que que ela viu, que ela faz essa cara aí, né, que é ícone das pinturas. Então, olha só o que que ele era. Matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor, tá? Ele foi um gênio absoluto. A Mona Lisa é a última cena e a última ceia, perdão, são suas obras-primas. Então, claro que ele foi um grande inventor nesse momento e inventou diversos equipamentos. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi ele que inventou também os óculos. Então, se você utiliza óculos, você deve muito obrigado a Leonardo da Vinci, ok? Outra pessoa que nós vamos ter aí é o Rafael Sanzio, que foi um mestre da pintura famoso pela doçura de suas Madonas, tá? A Madonna do Prado foi considerada a mais perfeita, tá bom? E nós temos exemplo de uma Madonna, né, de uma senhora aí nessa imagem, mas eu tenho também para trazer para vocês aqui uma outra senhora que está acompanhada de dois menininhos aqui. Essa senhora representa, na verdade, a Virgem Maria, né? Santa dentro da crença católica, e que esses dois menininhos aí estão representando quem? São Francisco de Assis e Jesus Cristo ali com ela, ok? Então você observa que mesmo dentro desse momento onde nós temos o surgimento da cultura renascentista, do antropocentrismo, mas o corpo humano passa a ser melhor representado, mas os motivos religiosos ainda estão fortemente marcados. Claro que com a questão de inovações de técnicas de pintura de claro escuro, como por exemplo nessa imagem que nós temos aqui, você observa que eles estão em destaque aqui em primeiro plano na frente, mas que ao fundo você tem a impressão de que tem uma outra paisagem, né, que tem uma profundidade e que é mais claro a pintura lá, as tinturas, para quê? Para dar essa noção de espaço, né, para você ter essa ideia de que existe ali de fato uma outra dimensão dentro da pintura, mas é uma tela plana, ok? Continuando, Michelangelo, artista italiano cuja obra foi marcada pelo humanismo, além de pintor, foi um dos maiores escultores do Renascimento. Entre suas obras destacam-se a Pietà, tá? Que representa também a Virgem Maria, por sua vez, ali com seu filho nos braços, ali já morto, Jesus Cristo, e Davi, além de que? Do teto da Capela Sistina, que representa ali a criação de Adão e o juízo final que vocês viram na primeira aula com a professora Pet. E agora eu quero trazer para vocês aqui um outro rapaz, que também é um grande ícone daquele momento, tá? Tá aqui comigo, o Davi, que é simplesmente uma estátua de mármore esculpida por esse grande artista com 5 metros de altura. Claro que aqui ela não está em tamanho real, porque senão não ia caber no nosso estúdio, né? Mas está aqui representada. E observe que ela contém diversos detalhes, minuciosamente o corpo humano foi representado.
ali, ó, cabelo, pescoço, abdômen, braços, pernas. Então, essa estátua foi tão bem feita que ela chegou a ser utilizada nas primeiras universidades como modelo de estudo anatômico, até porque naquele momento não se podia pegar, né, pessoas que doavam seus corpos para a ciência para estudar ali a anatomia e fisiologia do corpo humano, então tinha que estudar na estátua de Davi. Continuando o Renascimento científico, o Renascimento foi marcado por importantes descobertas científicas, notadamente nos campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. E dois nomes que nós vamos ver rapidamente são Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Então, o polonês Nicolau Copérnico, que negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja ao afirmar que a Terra não é o centro do universo. Gente, mas que show, que eu não pensava dessa forma. Não, pelo contrário, tá? Tô brincando. Mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol. Então, nós vamos ver aqui rapidamente, eu vou trazer para vocês o exemplo de como era que se pensava até aquele momento. Olha, esse modelo aqui representa para a gente o geocentrismo, ou seja, a Terra no centro do universo e o Sol rodando atrás dela. E o que vai acontecer? Ele vai desmentir, né, a Igreja que a Terra não é o centro do universo, ao contrário, é o Sol. É a Terra que orbita em torno do Sol, fazendo esse movimento aí, né, rotação, translação. Claro que existem outros movimentos, mas esses são considerados os dois mais importantes. Então, não é a Terra, ao contrário, é o Sol. E claro que por isso ele vai ser considerado um herege, que vai ter que ser condenado à fogueira. Depois nós temos o Galileu Galilei, tá? Na sequência, que descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. Perseguido e ameaçado pela Igreja, Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. Na medicina, os conhecimentos avançaram com trabalhos e experiências sobre circulação sanguínea, métodos de cauterização e princípios gerais de anatomia. Então, nós temos ali, né, o Andreas Vesalius, se eu não me engano, foi considerado o pai da anatomia, né, porque foi um dos precursores dos estudos do corpo humano aí, nesse nível já interno mesmo.